Queridos, quem conhece o Bispo Silva? O Bispo Silva, ele é, além de ser um grande homem de Deus, como todos vocês, ele é um ministro muito importante, porque eu admiro muito ele. Foi alguém muito importante para destravar algumas áreas da minha vida. Ei, conversador. Então hoje, para mim, é uma honra muito grande estar apresentando para vocês o Bispo Silva. E ele, assim como ele foi canal de bênção para a minha vida e até hoje, eu tenho certeza que ele será uma instrumentalidade dos céus para destravar a sua história, para te ativar no reino do Espírito, e acima de tudo, você vai sair aqui alinhado, e aonde você pisar, o céu vai dizer: ali está um escolhido do Senhor, abre-te portas. Receba o Bispo Silva em nome de Jesus. A ti, Senhor, a ti, Senhor. Continue aplaudindo ao Rei, continue aplaudindo ao Rei, ao que reina, ao que reina, ao que reina, ao que é merecedor, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A ti, Senhor, a ti, Senhor. Tu reinas, Senhor, Tu reinas neste lugar, Tu reinas em nossos corações. Maravilhoso, santo, glorioso, misericordioso, bondoso, gracioso, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Senhor. Deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir essas águas do teu Espírito. Derebaio com derebaçui, xerebaio com derebaio com. O teu coração tem que estar pronto para a palavra. O teu coração tem que estar pronto para o que vai ser germinado, o que vai ser semeado e germinado. E a melhor forma do coração estar pronto é as águas do Espírito fluindo nele. E aonde mais se libera as águas do Espírito é quando nós o adoramos. É quando nós o adoramos. É quando nós o adoramos. Quanto tem de águas aí? Ou ela já está parada há tanto tempo que você não consegue deixar fluir? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover, abre as comportas do céu. O Espírito, ele quer ter liberdade, queridos. Durante séculos nós o enclausulamos em sistemas, regras e normas, e ele não pôde se mover como queria. Mas ele tem rompido muito desses sistemas, regras e normas, usando de todas as formas, aflições,
tribulações, combates, onde a igreja tem sido voltada a realmente buscar a essência, a buscá-lo de todo o coração. E agora que vamos voltar à liberdade, não podemos enclausulá-lo novamente. Da mesma forma que o buscamos, porque não tínhamos o local, porque estávamos distantes da congregação e tivemos que buscá-lo pessoalmente. Temos que continuar na mesma busca. Temos que continuar sendo conduzidos por Ele, principalmente em um culto. A ordem e a decência não é feita pela mente do homem, mas pelo governo do Espírito que governa os homens. Uou! E muitas vezes vai parecer que está uma desordem, mas ele está se movendo, e a ordem do mover do Espírito gera vida, gera restauração, gera renovo, gera ressurreição de espíritos. A ordem não vem pelo um sistema formado na mente humana. A ordem vem pelo governo do Espírito que flui do interior do homem. E ele começa a discernir que o Espírito quer mover, quer ter liberdade, quer atuar. E muitas vezes vai sair da ordem que foi programada, da palavra que foi destinada. Mas quando o Espírito se move, queridos, vai ter muito mais resultado. Vidas vão ser muito mais impactadas, restauradas, renovadas. E você está sendo tocado por Ele agora. Você está sendo tocado por Ele agora. Você está sendo tocado por Ele agora. Ele está te renovando vigor, Ele está vivificando o teu espírito, trazendo refrigério à tua alma, renovo em teu corpo, restauração e mudança em tua mente, tirando das tribulações, pensamentos de dispersão, pensamentos de preocupação. Glória a Deus. Governa Espírito. Glória a Deus. Governa Espírito. Governa Espírito. Fala com cada um de forma pessoal. Fala com cada um de forma pessoal, Espírito. É o Senhor que testifica a palavra e revela Cristo. É o Senhor que conhece as profundezas do Pai. Então revela Cristo pela palavra. Revela aquilo que está no coração do Pai ao nosso respeito. Nos leva ao entendimento, à compreensão dos princípios do reino. Transforma a nossa mente. Rompe sofismas, altivez, imagens, argumentos, teoria, raciocínio e todos os pensamentos que não condizem com a verdade do reino, com a palavra do Senhor, com os princípios do reino. Tudo que foi construído, desconstrói ou destrói. E começa a restaurar, a renovar. Nos edifica, nos restaurando plenamente como o teu edifício, Senhor. Para que possamos ser habitação e morada do Senhor. E assim também nos tornarmos restauradores. E por fim conquistar esta terra. 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 Invadir com a mensagem do reino. Alcançando esta terra. Alcançando esta terra. Glorifique ao Senhor dando um aplauso ao que reina. Aplauda ao que reina. Aplauda ao que reina. Aplauda ao que reina. Uou! 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Uau.
foi renovado, queridos? Desde o início do culto. Pode se assentar todos. Obrigado, queridos. Vocês podem se assentar, ficar à vontade, tá bom? Aleluia. Que liberdade, diga que liberdade. Não há nada melhor do que ministrar num ambiente preparado. E o ambiente é preparado pela oração, pela intercessão, pela adoração. Então eu creio que isso tem sido gerado aqui neste lugar. Diga, o ambiente está pronto. Diga, o ambiente está pronto. E quantos estão com o coração pronto para receber a palavra? Aleluia. Abra em Atos capítulo 2, versículo 42 e deixa aberto. Dentro do tempo que o amado pastor me deu, que foram 3h30, ele falou que o culto é especial hoje. Quantos dizem amém? Então eu vou ter bastante liberdade e tempo para ministrar. E se for na ordem do Espírito, com a liberdade que Ele nos der, todos nós obedecendo, podemos passar a noite aqui. Quantos dizem amém? Vocês não estão sendo verdadeiros, queridos. Atos 2:42. Antes de começarmos nessa passagem, eu quero trazer aquilo que nesse período de 2 anos praticamente que nós estamos passando no processo de pandemia e tudo que nós estamos vivendo, o que eu tenho visto de uma forma geral na igreja, o comportamento da igreja, e eu pude, no meu coração, claro que você, escutando o que eu vou falar, defina, receba aquilo que você vê que é bom, que é útil, não é? Que realmente você testifica, absolva, e o que você achar que não, amém, queridos? Mas dentro do meu espírito, aquilo que nesse tempo eu tenho definido sobre a igreja, sobre a situação da igreja nesse período, eu resumi ela em 3 posições, aonde de uma forma geral a igreja tem se posicionado dessa forma, nessas 3 posições. A primeira é, não digo uma posição, mas uma consequência, resultado, aquilo que tem vivido. E os primeiros que eu vi é que muitos nesse período se enfraqueceram e até mesmo desistiram e alguns abandonaram a fé. Quantos conhecem muitos? De 1 ano e meio para cá, que se enfraqueceram e até mesmo desistiram, e alguns até apostataram da fé, voltaram para o mundo. Eu vi muitos, não foram poucos nesse período, entrando nesse processo. E queridos, olhem para mim, o que eu vou falar é muito sério. A verdade é que esses que se enfraqueceram, por causa disso que nós passamos nesse período, esse processo que nós passamos, é porque na verdade já estavam fracos. A única força que tinham e podiam de vez em quando fazer era vir congregar. Até vinham para os cultos, até conseguiam participar do culto, até conseguia participar de uma célula, mas na verdade o seu relacionamento com o Senhor não era profundo. O seu relacionamento com o Senhor, a sua vida com o Senhor era muito rasa. Então com isso, quando veio esse processo na igreja, não tiveram suporte, a sua fé não estava alicerçada, a sua fé não estava realmente firmada, o seu relacionamento com o Senhor para crer nele, nessa situação difícil, não estava realmente firmada. Então muitos enfraqueceram, na verdade, muitos manifestaram de dentro para fora. Quantos estão entendendo? O que passaram a viver, a fraqueza que passaram a viver, e até mesmo a apostasia, na verdade, só veio como resultado de uma vida que não tinha relacionamento com o Senhor. Olhe para mim, querido, porque é muito fácil, quando eu digo muito fácil, nós podemos entrar dentro de um sistema, onde facilmente a gente pode até congregar, até vir para os cultos, nós podemos até participar de coisas da igreja, mas nos acostumarmos com esse ambiente,
nos acostumarmos com vir para a igreja, a participar de um culto, a receber a palavra, até mesmo participar de alguma coisa na igreja, mas deixar de ter um relacionamento diário com o Senhor. Quantos estão entendendo, queridos? E olhe para mim, a igreja de Cristo Jesus, ela não foi gerada pelo Senhor para ter um relacionamento aonde nos encontramos com Ele de vez em quando. A igreja de Cristo Jesus foi formada, fundada, fundamentada num relacionamento com Cristo Jesus, e ela só se mantém, principalmente em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de tribulações, quando ela está firmada em Cristo Jesus. Então, se você se enfraqueceu, se você quis recuar ou até mesmo recuou, o Senhor quer te restaurar e te levar a um relacionamento mais profundo com Ele. Sabe por quê? Porque vão vir mais crises diferentes, de várias formas. Vão vir outras situações. Vão vir, as dores de parto vão aumentar. Diga, as dores de parto vão aumentar. Mas as dores de parto, querido, elas não são para destruir a igreja. Elas são para fazer com que os filhos do reino venham nascer e venham resplandecer no Senhor. As dores de parto não são para nos fazer parar, esmurecer, enfraquecer, ou até mesmo apostatar e desistir. As dores de parto, os problemas, as dificuldades, as necessidades e todas as tribulações são para que nós venhamos gemer com dores de parto diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero estar firmado em Ti, eu quero Te conhecer cada vez mais, eu quero me aprofundar, eu quero ter uma vida de relacionamento com o Senhor. As dores de partos é porque o filho já está sendo formado, é porque o filho está sendo formado e não destruído. Quantos são filhos do reino? Quantos querem nascer plenamente no reino? Porque uma coisa é receber a semente do Espírito, ser salvo. Outra coisa é ser gerado para se tornar um cidadão do reino, para viver uma vida onde está alicerçada com uma fé firmada, aonde não se abala, aonde pelo contrário tem respostas, aonde quando passa por dificuldades, por necessidades, por enfermidades, tem o socorro diante do Senhor, não foge dele, não recua na fé. Não recua na fé, mas cresce nela. Diga, não recua na fé, mas cresce nela. Então muitos se enfraqueceram, porque na verdade já estavam com o seu relacionamento com o Senhor fraco. E tudo que veio, o que aconteceu, só trouxe à tona o que estava dentro. Mas o Senhor quer restaurar todos esses que estão enfraquecidos ou estavam. Olhe para mim, não teve um só até agora que não passou um processo em que você até então nunca tinha passado. Vocês estão entendendo, queridos? Vou ficar aqui. E me escute, cada vez mais vão vir situações em que todos os filhos de Deus vão passar processos que não enfrentaram até então. Mas quando vem, queridos, olhe para mim por favor, quando vem uma tribulação que você ainda não enfrentou, uma situação que ainda você nunca passou, o Senhor quer te levar a um outro nível de fé, o Senhor quer te levar a um outro nível de dependência dEle, o Senhor quer te levar a um outro nível de autoridade, de unção, de poder. Estão entendendo, queridos? E a igreja, para estar pronta para esses últimos dias, tem que passar em processos onde a sua fé venha a ser agigantada.
aonde os mimimi, aonde as fraquezas, aonde a falta de relacionamento venha a ser eliminada. Porque se o Senhor não tratar a igreja assim, todos nós pereceríamos. Nem os pastores aguentariam a infantilidade, a fraqueza, a carnalidade. Estão entendendo, queridos? Muitos pastores entraram em depressão e até se mataram porque não suportaram a pressão. Muitas vezes a pressão de tantas dificuldades e problemas de pessoas, que ao invés de crescer e resolver os problemas no Senhor, trazem tudo para os pastores. Dê glória a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? O Senhor quer que nós venhamos ser amadurecidos. Então, para isso, esses períodos, esse tempo, essa estação, tem sido para esse amadurecimento. Quantos estão aqui? Mas existe um segundo segmento da igreja, que eu creio que é pior do que o primeiro. Diga, pior do que o primeiro. É pior do que o primeiro. Preste atenção, por favor. Quantos querem receber a palavra? Que são aqueles que têm uma visão escapista. Diga, uma visão escapista. O que é isso? Jesus está voltando. E porque Jesus, escute até o final para você tirar uma conclusão do que eu estou falando. Amém? Jesus está voltando. Então não tem mais nada que fazer. O mundo vai piorar, vai ficar de mal a pior. O anticristo está vindo e tudo vai piorar, não tem o que fazer. Oh, Jesus, volta logo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Só que esse Maranata vem, para que Jesus venha, não é um desejo real de se encontrar com o Senhor. É medo das situações e querendo fugir delas logo para o céu. E Jesus não vai vir buscar uma igreja medrosa, a igreja covarde, medrosa vai ficar. Ele vai levar uma igreja poderosa, gloriosa, que está rompendo, que está vencendo, que está avançando. Essa segunda visão tem uma mente negativa, porque pensa que tudo vai piorar. Então a sua mente projeta só o que é errado e negativo. Então pessoas assim sempre estão falando: ah, não tem jeito, é assim mesmo, não tem como mudar, é os fins dos tempos. Então a sua mente fica negativa. Diga, mente negativa torna uma pessoa improdutiva. Porque só produz quem tem uma mente positiva, aonde vê no caos a restauração e a ordem, aonde vê na morte vida, aonde vê na enfermidade a cura, aonde vê com os olhos do Senhor. O sistema do mundo já tem ajudado, porque só tem trazido destruição, desgraça e morte. Olhe para mim, queridos. E eu vou pôr um parênteses aqui no que eu vou falar. Se você busca saber nos jornais o que está acontecendo, e não na Bíblia, para viver o que ela diz, então você merece ser enganado. Diga, se você não lê a Bíblia, não, olhe para o seu irmão e diga, se você não lê a Bíblia, e busca nos jornais saber como estão as coisas, você merece ser enganado. Ah, mas é a realidade, bispo.
É a realidade, sim, queridos. É uma realidade do mundo e do sistema do mundo, aonde é negativo, improdutivo, aonde busca só morte, porque isso atrai as massas. Mas a visão do reino é uma visão de vida, é uma visão de restauração, é uma visão de cura, é uma visão de libertação, é uma visão de transformação, é uma visão de avanço. Então esses escapistas olham para a televisão, para os jornais, para as notícias, para o que todo mundo diz, e dizem a si mesmo: Jesus está voltando, não tem o que mudar. E assim se torna negativo e improdutivo. Estão entendendo? E o pior, passa a ser frio para com a situação e os problemas do mundo e dos outros. Diga, passa a ser frio, sem se importar. Só diz, é assim mesmo. Jesus está voltando. O nosso maior exemplo é o próprio Cristo Jesus, que veio em meio ao caos da religiosidade, que o rejeitou, que veio em meio às piores enfermidades, que levava os homens a ficarem afastados das suas famílias, que veio em meio à pobreza e à miséria, e Ele trouxe restauração, Ele trouxe vida, Ele trouxe respostas. Quantos aqui são filhos do reino e querem fazer mudança, e querem ser mudança nesse período de tribulação e dos últimos tempos? Não tem o que fazer, é assim mesmo. As coisas vão piorar. Quando eu digo que muitas coisas vão acontecer, eu não digo para gerar esse medo e querer escapar disso com a volta de Cristo. Eu digo que as coisas realmente vão acontecer, muitas coisas ainda vão acontecer, mas eu tenho que saber quem eu sou em Cristo, a minha posição em Cristo, para que em meio a essas situações, ao invés de eu ser passivo, improdutivo e até desvio da fé, eu venha crescer, ser restaurado e me torne ativo e produtivo em meio a essas situações. Diga, eu não tenho que querer fugir, eu tenho que querer agir. Há a nossa família para ser ganha, há a nossa posição em Cristo para ser conquistada. Estão entendendo aqui, queridos? E o Senhor não pode levar uma pessoa a conquistas e a posições aonde ela é improdutiva, negativa, onde só vê as coisas de forma destrutiva, principalmente sendo um filho de Deus. É tão ruim conversar com pessoas que tem esse espírito, na verdade esses espíritos de engano, de passividade, de mornidade, de mornidão, de complacência, e por fim de religiosidade, porque normalmente se sente superior, normalmente tentam agradar o Senhor por coisas, regras, normas, e não por ação real de um filho. Olhe para mim, queridos, escute o que eu vou falar. O Senhor se agrada muito mais você vivendo como um filho lá fora, do que agindo aqui como um religioso. Você representa muito mais o reino lá fora, andando em justiça, integridade, verdade, em conquista, em autoridade, do que você aqui tendo regras, normas e formas e aparência de piedade. Quantos estão aqui? Então esses que têm essa visão normalmente são religiosos, que são cheios de regras, normas e formas, que dizem até mesmo estar pronto para o retorno de Cristo. E até nisso nós entendemos como filhos, que todos os dias nós somos aperfeiçoados, diga aperfeiçoados.
até o retorno de Cristo. Estamos sendo restaurados, renovados, santificados. Estamos sendo dia a dia aperfeiçoados. Não significa que não esteja pronto pela graça, mas o meu coração sabe que amanhã eu posso estar melhor do que o que eu estive hoje. Não por regras, normas e formas, mas por uma vida sendo transformada. Aí entra o terceiro tipo. E eu quero crer que muitos estão aqui. Você nem sabe o que eu vou falar. O terceiro tipo, ou pessoas que eu percebo, são aqueles que pela graça, diga pela graça, para que você não se confunda achando que é a sua força, ou só a sua vontade, mas é a graça que libera o Espírito e te fortalece para isso. Pela graça, em meio a essas tribulações, tem buscado mais o Senhor. Tem passado sim por dificuldades, tem sim, em muitas áreas da vida, errado, se enfraquecido, porque nunca passou por situações até então daquele jeito, mas que reconheceu, mas que olhou para o Senhor e falou: Senhor, me dá graça, me fortalece, me renova, me vivifica, porque eu quero continuar crescendo, eu quero continuar crendo, eu quero continuar, Senhor. Que estão sendo restaurados. Atos diz que o Senhor Jesus está sendo retido, até que todas as coisas venham ser restauradas. E o primeiro que Ele está restaurando é a sua igreja, são os seus filhos, é a sua noiva, é o seu corpo, é o seu, diga, sou eu. Então o terceiro tipo tem passado um processo, onde tem enfrentado situações que nunca enfrentaram, onde viram coisas interiores que nunca tinha saindo, para quê? Para que viesse ser confrontado, para que viesse ser aperfeiçoado, para que viesse ser restaurado e levantado, para continuar firme no Senhor. Quantos aqui, em meio a tudo isso, passou tribulações, dificuldades, problemas, que quase, como o salmista diz, eu quase vacilei o meu pé, eu quase, diga quase, não que não tenha remédio para quem cai, diga, o trono da graça é poderoso para salvar e restaurar todo aquele que se achega nele. Então esse tipo de pessoa, esse terceiro tipo de pessoa, são pessoas que têm passado processo, dificuldades, tribulações, têm passado ansiedades, têm passado realmente situações em que tem levado ele até os extremos, mas ele tem ido até o Senhor. Ele tem buscado o Senhor, ela tem buscado o Senhor, e com isso o Senhor está restaurando. E para que o Senhor está restaurando? Para que você venha ser um restaurador nesses últimos dias. Olhe para mim, a tua maior fraqueza, a tua maior ferida, vai te dar autoridade, depois dela tratada no Senhor, para você curar os outros, que assim como você, estão feridos. Diga, cada um de nós estamos passando processo de restauração, para nos tornarmos restauradores. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, ao que reina, ao que reina, ao que reina, ao que reina. Mas, para que haja essa restauração, ou acelere ela, e assim como igreja nós venhamos ser firmados e fundamentados, nós temos que conhecer os princípios do reino. Deus não se move com doutrina de homens, e nem estabelece sua igreja com elas. Deus se move e estabelece sua igreja com os princípios do reino.
Diga princípios do reino. E você vai escutar muito isso ainda. Deus tem levantado apóstolos e profetas que têm batido na igreja. Diga, batido na igreja. Quando se diz bater, se diz mostrar aquilo que nós geramos desnecessário, fora dos princípios do reino. Aquilo que nos engessou, aquilo que nos paralisou. Queridos, olhem para mim. Todos nós temos que glorificar a Deus, porque a igreja nunca foi vencida. Mesmo em meio às suas fraquezas, mesmo em meio à religiosidade, mesmo em meio às suas falhas, ela tem cumprido um papel tremendo e alcançado muitos nesta terra, amém? Mas preste atenção, dentro dos tempos, ou dessa estação, se a igreja não for restaurada, se a igreja não for alicerçada nos princípios do reino, ela não vai suportar o que o sistema do mundo e tudo o que está acontecendo nele vai oprimi-la. Se a igreja não for restaurada, o sistema do mundo e os acontecimentos neste mundo iriam destruir a igreja. Por isso que Jesus falou que quando ele vier, ele vai achar fé na terra. Ele fez uma pergunta: acharei fé na terra? Acharei realmente pessoas que vão estar prontas? Queridos, as dores de parto vão ser tão grandes para que o filho nasça, que vai chegar um tempo, que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria. O não suportar é o apostatar, é o cair. Quantos estão entendendo? Então nós vamos passar realmente tempos difíceis. E para passar esses tempos difíceis, nós temos que estar alicerçado para esse tempo. A igreja religiosa não suporta. O conhecimento mental de Cristo não traz respostas. O conhecimento mental do sacrifício não traz respostas. O que nós fazemos de uma forma tão sistemática num culto não vai trazer respostas para os problemas reais da vida. É por isso que nós temos que ser realmente restaurados. E aí o Senhor tem que trazer os fundamentos. Diga fundamento. Porque para que se possa construir algo em cima, tem que se gerar um fundamento. E a igreja primitiva foi o que gerou o fundamento. Olhe para mim, por favor, e preste atenção. A igreja primitiva não é o fim em si mesma, onde eu olho para ela e digo, eu tenho que ser como ela. Ela é o início, diga o início. Porque eu tenho que me tornar maior em Cristo para esses últimos tempos e realizar mais obras do que a igreja primitiva. Diga, a igreja primitiva foi o início. Só que, queridos, nós não estamos vivendo nem o que eles viveram no início. Algumas chaminhas aqui na África, outras chaminhas ali na Ásia, outras chaminhas ali em alguns avivamentos, mas logo passa e vem o esfriamento, a mornidão, o amor esfria, o primeiro amor passa. Por quê? Porque um avivamento, onde se libera a unção, sem fundamento, passa. Estão aqui? Vou te dar um exemplo simples para a sua vida. Quantos já saíram incendiados de um culto, de uma vigília, de um monte, aonde você saiu com teu espírito avivado, com a mente dizendo, agora sim, agora eu vou viver uma vida no Senhor. Agora, quantos já viveram esse momento de avivamento pessoal? E quantos, isso aconteceu num dia, e 2, 3 dias depois, esse avivamento parece que foi... Diga, avivamento sem fundamento de fé em Cristo passa.
somos pentecostais. O Espírito Santo atua no meio de nós e ele tem que se mover poderosamente. Mas junto com esse mover do Espírito, que gera essa unção, esse poder, onde os seus dons são liberados, onde palavras são liberadas, onde milagres acontecem, o que vai manter esse avivamento é o fundamento que você tiver no teu coração, da tua fé em Cristo Jesus. Porque rapidamente, esse movimento poderoso é esquecido. Os milagres são esquecidos. Sim ou não? As bênçãos são esquecidas. E rapidamente, as pessoas são desviadas. Mas quando há fundamento, diga quando há fundamento, o movimento continua. A igreja permanece. E muitas vezes, até sem unção, pela opressão, permanece firmado, porque tem fundamento e vence a opressão. Aleluia, aleluia. Uou, yeah. Os fundamentos destruídos, a nossa fé não é alicerçada. Sem fundamento, sem conhecimento dos princípios do reino, querido, você pode ter até unção, mas não vai ter sabedoria para lidar com muitas situações. E unção sem conhecimento, sem entendimento dos princípios do reino, gera confusão muitas vezes, porque não sabe administrar, não sabe atuar, e principalmente se torna orgulhoso espiritualmente. Diga, o fundamento pelo ensinamento me gera conhecimento, que me dá humildade e sabedoria para atuar no poder de Deus. Aleluia! Então nós temos que ir à origem. Já que nós não estamos vivendo o que eles estavam vivendo, tínhamos que estar vivendo mais ainda. Então nós temos que ver o que perdemos lá. E vamos ver Atos 2:42. Eu vou pincelar. Eu vou dar início hoje, domingo que vem nós vamos continuar, amém? Não senti. Acho. Domingo que vem nós vamos continuar, queridos, em nome de Jesus, amém? E domingo que vem nós vamos entrar mais profundo na palavra. Atos 2:42. Vamos ver o que eles viviam. Forma de vida, diga forma de vida. Não religião. O que eles viviam. Aqui está, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga doutrina. Diga doutrina. Você não tem que ter medo desse nome. Muitos têm medo desse nome, principalmente quem é antigo e se frustrou com muitas dessas doutrinas, porque não conseguiu cumprir e viver doutrinas geradas por homens, onde o peso e o dedo do homem, onde ele mesmo não cumpria aquilo que ele falava para fazer. Diga doutrinas de Cristo. Aqui eles perseveravam, eles persistiam, permaneciam, aprendendo, e os apóstolos ensinando as doutrinas de Cristo, o que revela Cristo Jesus. Não tem nada a ver com regras, normas e formas geradas pela mente humana e religiosa. Não tem nada a ver até mesmo com a aparência exterior. Apesar de, quando somos transformados interiormente, exteriormente muita coisa vai mudar, amém? Mas está relacionado a conhecer Jesus. Diga conhecer Jesus. Ah, mas eu conheço Jesus. O nível que nós conhecemos Jesus é o nível que Ele vai se manifestar em nossas vidas. Então, se você conhece Jesus, você tem andado em uma vida poderosa.
Quantos estão aqui? Então, eles perseveravam, os apóstolos, todos os dias, a ensinar as doutrinas. E eu vou ministrar no domingo que vem principalmente sobre essas doutrinas, só que são as doutrinas de Cristo. Foi o que abriu os olhos do meu entendimento, foi o que me levou a entender quantos erros doutrinários nós cometemos por não conhecer a Cristo e sua realidade, por não entender a simplicidade da devoção a Cristo. Querido, quando nós não entendemos a simplicidade da devoção a Cristo, nós começamos a criar coisas externas e coisinhas para poder colocar a nossa fé. É por isso que Paulo exorta os Gálatas, dizendo que Paulo ensinou a eles a simplicidade da devoção a Cristo, mas porque essa simplicidade era muito simples mesmo, porque diga, servir a Cristo, conhecê-lo, é simples. Por ser muito simples, eles voltaram de novo à lei, voltaram de novo a querer circuncidar, a ter algo palpável. E nos nossos dias de hoje, voltaram de novo a pegar coisas para poder pôr a fé e dizer que ali vai sair o poder de Deus. Estão entendendo, queridos? Quando se perde a simplicidade de um espírito conectado pelo Espírito Santo com Cristo, nós somos levados na alma a querer algo que venha nos preencher, dizer, agora eu tenho fé, agora eu peguei, agora eu posso. Quantos estão entendendo? Queridos, olhe para mim, eu não estou dizendo que a unção do Espírito na vida de um homem não possa ser transmitida até mesmo em algo, mas esse algo tem que ser carregado na mente de quem está pegando a consciência de que é o poder do Espírito que vem de Cristo Jesus, e que não pode se tornar uma regra, e não pode se tornar uma norma, e nem uma doutrina. É só um momento, é só algo que o Espírito usou. Tudo que se transforma em regra e norma, que constantemente nós estamos usando, nós transferimos a nossa fé simples a Cristo para algo. É por isso que Jesus sempre operou de formas diferentes. Sim ou não? Ele sempre operou de formas diferentes. Cego, um ele cuspiu, o outro ele pôs lodo e mandou ir limpar num rio. Diga, todo milagre que revela Cristo leva uma mensagem do próprio Cristo Jesus. E não prende as pessoas em coisas para ficar ali, dependendo, vou falar disso, porque é uma das doutrinas, a fé em Deus. Diga, a fé em Deus. É a segunda doutrina de Cristo, nós vamos ver isso. Então, eles eram ensinados nessas doutrinas. Diga, eu quero conhecer Cristo, os seus ensinamentos, quem Ele é em mim, quem sou eu nele, eu operando por Ele. Eu quero viver para Cristo. Aleluia! Dê um aplauso ao que reina. Aleluia! 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 Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Diga, comunhão. A igreja unida como resultado do conhecimento de Cristo. Observe, as doutrinas humanas mais dividem do que ajunta, do que une. Sim ou não? Sim ou não? Quando você pega pessoas de muitas igrejas e ali você tenta ter uma conversa, você sai muitas vezes até brigado ou brigando. Sim ou não? Diga, doutrinas humanas separam, porque cada um pensa uma coisa. Agora as doutrinas de Cristo, o que leva a conhecer Cristo, quem Ele é, e realmente amá-lo e ter um relacionamento com Ele,
nos leva a amar um ao outro e viver em comunhão. Aplauda o que reina. Ele está aqui para te unir. Ele está aqui para te unir. Te unir. A comunhão vem do conhecimento de Cristo. Isso começa já no relacionamento como família. É por isso que as famílias eram rapidamente restauradas naquela época. Rapidamente as famílias eram restauradas. Por quê? Porque não era levado regras e normas para dentro de uma casa, ou imposição e lei, onde diz não pode, pode, vai para o inferno e etc. Não. Aqueles que eram salvos por Cristo e passavam a amá-lo e conhecê-lo, ter as doutrinas, as revelações de Cristo, passava a amar. Diga a amar. E conforme ele amava a Cristo, num relacionamento com Cristo, passa a amar as pessoas. E aí, ao invés de levar uma religião para dentro de casa, levava amor. Diga, ao invés de levar uma religião para dentro de casa, levava amor. É certo que o amor corrige, principalmente quando temos autoridade sobre. O amor aos meus filhos, querido, me faz realmente fazer coisas que os outros olham e dizem: por que ele está fazendo isso? Mas por outro lado, porque eu os amo, eu os corrijo, dou direção, exorto e até gero algumas disciplinas, para que eles venham enxergar o erro e a consequência. Mas sempre o amor vai prevalecer, sempre o amor vai abraçar, sempre o amor vai agregar, sempre o amor vai buscar restauração, sempre o amor vai buscar reconciliação, sempre o amor vai buscar Cristo Jesus em nós, vai buscar alcançar principalmente a igreja, os irmãos. A comunhão é resultado de conhecer a Cristo, amá-lo, para que o seu amor flua em nós e possamos amar. O amor não é uma mera decisão, queridos, que nós decidimos: agora eu vou amar o pastor. Não, agora eu vou amar os irmãos. Agora eu vou amar minha esposa. Diga, o amor não é uma mera decisão, uma mera emoção. O amor é uma pessoa. O amor então, quanto mais você conhece ao amor que é Cristo, que é Deus, pelo Espírito Santo que veio habitar em você, que traz a revelação deles, mais você vai amar. Olhe para mim. Nós vamos aprofundar, queridos, em coisas tremendas, principalmente na primeira doutrina que fala do arrependimento de obras mortas. Eu vou desconstruir muitas coisas, pensamentos positivos e coisas que foram criadas até dentro da igreja. Olhe para mim, se não for Cristo em você pelo Espírito, gerando os seus frutos e principalmente o seu amor, você não tem nada de bom que agrade principalmente ao próprio Deus. Eu já estou pincelando toda a mensagem. Diante de Deus, o que faz com que o homem se torne seu filho e realmente possa realizar algo que o agrade, é quando Jesus Cristo vem habitar nesse homem, nessa mulher, e começa a atuar nela e por meio dela. Se Cristo não estiver operando em você, toda a tua bondade é humana. É por isso que a bondade humana, a gratidão humana, o amor humano, da natureza caída de Adão, rapidamente pode ter ódio, pode passar a odiar, pode passar a querer até se vingar. O amor se transforma em ódio da noite para o dia. Por quê? Porque é uma bondade humana, é
o fruto do conhecimento do bem, mas que por fim a essência é amar. Quantos querem amar? Então Jesus tem que reinar, governar a tua vida pelo Espírito Santo. O que vai gerar a restauração de um casamento não é a mulher tentando agradar o homem tentando agradar a mulher, comprando presentes, dizendo simplesmente eu te amo. Tudo isso, queridos, se Jesus não estiver operando, se não há um relacionamento com Cristo, se o Espírito não está atuando para gerar esse real amor, que até faz coisas, até dá presentes, se não é Jesus, é caído, é humano, é falido e por fim não vai dar certo. Constantemente eu falo para minha esposa, para que o nosso casamento continue dando certo, Cristo tem que continuar reinando nossas vidas. O nosso relacionamento com Ele tem que se manter. Para eu não te trair, o amor de Cristo tem que estar no meu coração, para que quando eu olhar algo errado, esse amor me constranja e me diga, não, eu amo a Cristo, e o amor de Cristo me faz amar a minha esposa, por isso eu rejeito aquilo que vai me separar do meu amor. Agora, se não é Cristo fluindo pelo Espírito, toda a paixão humana, aquele momento eu te amo, eu quero ficar com você, tamo junto. Diga, tamo junto. Eu prefiro que alguém não diga, mas viva junto. Demonstre. Escute. O que levou a igreja a viver unida, essa é a palavra em si. O que levou a igreja a viver em comum união, a ponto, querido, de realmente um se preocupar com o outro, a ponto de quem ter, vê quem não tem, e chega e vende o que tem, para suprir o que não tem. Continue lendo e você vai ver isso. Sim ou não? Quem já leu Atos 2, 42, 43, 44? Não havia necessitado entre, porque eles mesmos supriam, não era a igreja, não era a obra social só. A igreja como um todo tem que ter a obra social, que é socorrer aqueles que precisam, principalmente que estão vindo. Mas depois de um tempo também já tem que saber onde Deus quer trabalhar e deixar até 100 para ser trabalhado. Quem pegou, pegou, quem não pegou, deixa para lá. Diga, a igreja tem que socorrer. Mas o maior movimento de socorro da igreja é quando você começar a olhar para a necessidade daquele que está ao teu lado. É muito pouco aleluia, queridos. Não fomos criados nessa cultura do reino. Vieram com regras, na verdade vieram com ensinamentos que nos levaram a olhar para nós mesmos. Sim ou não? Venha buscar, venha ter, venha conquistar, é seu, é hoje para você. Diga eu. Aí depois os pastores ficam reclamando, porque que os crentes só querem, e não dão, e não produzem, e não fazem nada. Sim ou não, querido? Seu filho vai ser educado segundo como você educa. Então os apóstolos educaram a igreja dizendo, olha, nós vamos fazer a nossa posição como apóstolos, vamos ensinar vocês, vamos administrar o que o Senhor nos der, mas vocês vão ter um relacionamento com Ele, para que o amor dEle flua no coração de vocês, e vocês venham amar um ao outro, e venham socorrer um ao outro. Pare só um pouquinho, eu quero falar isso assim agora, que todo mundo me escute. Tem coisa melhor do que quando você está passando uma necessidade,
Isso aconteceu muitas vezes comigo e com a minha família, em momentos de dificuldades. E um irmão vem, uma irmã vem, e diz assim: bispo, eu senti de Deus de fazer isso por você, ou de dar isso para você. Bispo não, na época eu era irmão. Eu estou até meio constrangido, porque eu não sei se vocês realmente precisam. Nossa, que alegria, queridos, em ver o zelo de Deus e o amor daquela pessoa para fazer aquilo. Hoje, queridos, muitos não conseguem nem escutar Deus. Quando Deus fala para fazer algo por alguém, já pensa: é o diabo querendo me roubar. Olhe para mim, o que mais destravou a minha vida, o que mais me levou à prosperidade, a liberar coisas que hoje eu dependo plenamente do Senhor, foi quando Ele me mandou fazer algo por alguém, que eu até às vezes não tinha uma condição, ou achava que não tinha, como viúva pobre, dava o que tinha, para suprir a necessidade da outra pessoa. Estão aqui? Essas sementes de gratidão, de amor, produz na vida do irmão gratidão a Deus e a você, e gera um relacionamento. Nossa, ele se preocupou comigo. Queridos, nós temos que voltar ao fundamento. Eu sei que no momento, no poder do Espírito, onde os intercessores, aqueles que estão buscando, que estão realmente clamando pela manifestação do reino, esses que oram, vão liberar esse poder. Eu creio que no momento, o Senhor pode trazer um movimento, aonde muitos venham ser transformados. Quantos creem? Há transformações instantâneas, quando há um mover tremendo do Espírito. Mas para que esse mover, esse amor não se esfrie, queridos, você tem que manter um relacionamento com Cristo, pelo Espírito, e com o Pai, e um relacionamento com o teu irmão. E eu vou lhe dizer que o termômetro do quanto eu conheço a Deus, a Cristo e ao Espírito, é quanto eu amo meu irmão. É o quanto eu amo, principalmente os da minha família. Esse é o termômetro. Eu não confio em ninguém que diga que conhece a Deus, que não consegue amar, principalmente os da sua casa. Que muitos têm ressentimentos para com a sua família. Alguns querem até que o marido morra ou a mulher morra, porque está atrapalhando o ministério. Eu digo, essa ou esse está distante de conhecer a Cristo. Porque quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu amo até quem eu não quero amar, queridos. Quando eu tenho um momento de relacionamentos com o Senhor, flui um amor tão grande no meu espírito, que eu me lembro daquele que me feriu, eu me lembro daquele que é difícil, e vem um amor, eu tenho um desejo de ligar, eu tenho um desejo de mandar uma mensagem, e muitas vezes eu mando a mensagem, e a pessoa fica estranha: o que foi? Por que você está mandando? Eu queria dizer, é porque o amor do Senhor está fluindo, e eu quero liberar esse amor, eu quero liberar esse perdão, eu quero liberar, eu quero... O profeta Rick Johnny, em uma visão sua com o Senhor, ele foi tão cheio da presença e do amor do Senhor, que ele falou que ele desceu aqui, né, ou pelo menos voltou a si, amando tudo. Ele amava até as pedras, os gatos. Sabe por quê? Porque toda a criação manifesta a glória, porque foi criado pelo Senhor. Então, quando o amor flui em nós, nós temos zelo de tudo. E veja, quando não há o amor do Senhor, nós destruímos tudo. A natureza está sendo destruída, o ecossistema está sendo desestabilizado. Por quê?
Porque o homem perdeu o amor por perder o relacionamento com o Senhor, com Cristo, com Deus o Pai, pelo Espírito Santo. Quanto menos amor, mais a pessoa se torna egoísta, egocêntrica. E tudo o que ela faz é para seu alto prazer. Mas quanto mais amor, mais nós queremos nos doar, nos dar, servir e fazer. Esse é o teu termômetro. Quantos aqui amam a Deus? Amam a Jesus? Pense como que você tem refletido essa realidade no teu dia a dia. Há alguém que você não suporta, então é aí que o amor de Cristo vai ser aperfeiçoado. Você tem que desfocar da pessoa e focar em Cristo. E aí Cristo te restaura para você se restaurar com essa pessoa, se reconciliar com ela. Queridos, tudo está em Cristo. É por isso que as doutrinas são doutrinas de Cristo. E Cristo é revelado pelo Espírito Santo. O Espírito não veio para glorificar o homem, para fazer o homem se mostrar grande, para pegar um óleo e se auto-ungir e dizer eu sou ungido. Querido, tudo isso é... Aonde houver uma glorificação humana, há uma vergonha no reino. Aonde o Senhor está sendo desprezado, não honrado. Mas quando Ele é amado, quando nós sabemos que tudo vem dEle, não tem como não falar dEle, não tem como entendermos que essa bondade que flui de nós, que nos une, que faz com que eu socorra, seja socorrido, é Ele se movendo em meio de nós, é o candelabro iluminando a sua igreja, é Ele podendo atuar com a sua luz pelo Espírito, é Ele podendo manifestar nos corações. Eu quero que você saia daqui com uma oração. Essas doutrinas vão te revelar, como eu creio claramente que os amados já têm ministrado sobre, mas dentro do que o Senhor me deu, eu vou liberar de novo. O que você já recebeu como semente, eu vou regar elas, amém? E quem sabe uma ou outra sementinha vai nova aí, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Eu quero que você saia com uma oração, hoje aqui. Jesus, eu quero te conhecer. E se você não sentir nada, continue dizendo, Espírito, me ajuda. Jesus, eu quero te conhecer. A comunhão, começando na tua casa, vai vir da tua comunhão com Cristo Jesus pelo Espírito Santo. E assim o Pai é glorificado. Então a igreja andava em comunhão porque tinha a revelação de Cristo. E assim como resultado, vamos só fechar, concluir agora. Vou concluir agora. Vamos lá. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga, partir do pão é a revelação da cruz, ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo Jesus. Diga, tudo leva a Cristo. E o caminho a Cristo é a cruz. É a cruz. É a cruz. Nós vamos aprofundar nessa cruz. Domingo que vem nós vamos. E por fim, orações. Sabe por que nós oramos pouco? Como igreja, não estou falando o grupinho de intercessores que se reúne, glória a Deus por eles, diga glória a Deus pelos intercessores. Mas o que leva a igreja a interceder, a realmente ter uma vida de oração com propósito, a realmente ter objetivos concretos, quando ele começa a ter a sua fé consistente em Cristo. Enquanto eu não tenho uma fé consistente em Cristo, por conhecê-lo, eu não vou chegar diante dele com convicção e orações.
E muitos, por não ter um relacionamento, não vivem uma real fé para poder orar e interceder. Quantos querem ser poderosos na oração, na intercessão, no louvor, na adoração? Vocês estão percebendo que é uma forma de vida, queridos? Concluindo agora, era uma forma de vida, não era algo que eles faziam sistemático, só no culto ou no templo. E na verdade o templo naquela época era o local estratégico para a igreja que foi nascida, que se tornou o real templo do Senhor, o corpo de Cristo, congregar. Mas o templo não é a igreja. Quantos já sabem disso? O Senhor já tem batido bastante nisso, sim ou não? Só que muitos de nós ainda têm raízes, diga raízes, e tem que ser arrancado dessas raízes. Eles iam para viver no templo, manifestar no templo, adorar no templo, receber as doutrinas no templo, como forma de vida. E é por isso que havia um manifestar poderoso no templo. Diga os cultos, tem que ser resultado do que eu vivo todos os dias. Eu não tenho que buscar o poder no culto, eu tenho que trazer o poder para o culto, e aí nós vamos ver o manifestar da glória do Senhor em um culto ao Senhor. Dê um aplauso ao que reina. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, deu tempo, que o Senhor os abençoe. Vai ficar gravado, meu amado? Veja mais vezes, não essa, mas todas as ministrações que venham te enriquecer. Veja pelo menos 2, 3 vezes, 4 vezes, para que a semente venha a ser regada. Se prepare para o domingo que vem. Na verdade, se prepare para todos os cultos, vivendo uma vida no Senhor. Amém? Que Deus abençoe.